Fala, seus mal diagramados, o Brasil é o país dos casos isolados que acontecem todos os dias. Policiais matam vizinhos e esposas, mas não há discussão sobre reforma ou extinção de uma instituição militarizada e doente. Afinal, nunca é o momento certo para melindrar agentes de segurança pública. Bilionários são flagrados em mutretas com o Estado e dão calote em geral, mas ninguém ousa realmente combater essa questão. Agora, nobre assim como eu e você, experimente dever o IPVA e o IPTU para vocês verem só o que acontece. E claro, nem precisa ser muito rico para se distinguir e degustar uma impunidade tranquilamente por aqui. Os casos do Playboy da Porsche e do tio Paulo estão aí para provar que você não precisa ser necessariamente herdeiro do Lehman para a justiça te tratar diferente do que trataria um favelado. Basta ter um pai com alguns milhões de reais conquistados no ramo imobiliário, vamos dizer assim, que sua situação sempre será mais confortável quando estiver envolvido em algum crime. O caso que chocou o Brasil no mês passado continua a dar o que falar, porque, obviamente, até agora não deu em nada e ainda as atualizações provam que no Brasil ser rico é uma vantagem enorme que te proporciona até o direito de matar um pobre motorista de Uber apenas pelo entretenimento de fim de semana. De acordo com a polícia técnico-científica, Fernando Sastre Filho estava a 156 km por hora na hora do acidente que vitimou o ubeiro Ornaldo Viana. Essa é uma velocidade 3 vezes superior à permitida naquela via. Não é um descuido, um descaso, uma imprudência qualquer. É um crime. Ninguém supera tanto assim o limite de velocidade sem perceber. 4 dias antes da revelação desse dado, outro fato curioso aconteceu no caso. O delegado responsável pela investigação foi afastado do 30º DP do Tatuapé e transferido para a 81ª Delegacia, no Belém. Desta vez, o afastamento não ocorreu porque a polícia estaria de conluio com os criminosos. Pelo contrário, Nelson teria sido afastado após a insistência para a PM entregar as imagens das câmeras corporais no dia do acidente. Até agora, essas imagens não foram recebidas. A Secretaria de Segurança Pública do Tarcísio nega a represália e alega que a motivação da transferência foi técnica. No lugar dele entra o delegado Milton Borghese, cujo sobrenome parece até obra de ficção. E sabem como é? Quanto mais se mexe em mais fede. Além do filho, descobriram que o pai, que também se chama Fernando Sastre, é uma pessoa enroladíssima com a justiça. A ex do empresário, Elisiane Silva, já o denunciou por violência física, tortura, sequestro, ameaças e abusos psicológicos. Ela ainda afirma que, apesar de não estar incluído na denúncia, teria levado um soco na cara do próprio Playboy da Porsche. E a mulher não quer aparecer em cima do caso em evidência, como alguns Minions já devem ter acusado. As denúncias foram realizadas em 2018 e 2023, muito antes de Fernando usar a Salim Faramaluf como se fosse uma pista de NASCAR. Esse caso inclui tantas tags que definem uma família conservadora brasileira de cidadãos de bem que é quase impossível ser superado, pelo menos durante essa semana. Agora, vejamos outro crime famoso e recente que tomou rumos bem diferentes. Me refiro ao tio Paulo. A menos que você estivesse os últimos dias em Ratanabá, sabe do que eu estou falando, mas mesmo assim vale um resumo dessa história. A sobrinha e cuidadora do idoso, Érica Nunes, levou o tio de 68 anos a uma agência bancária para tentar sacar 17 mil reais. O problema é que tio Paulo já tinha batido as botas no momento de assinar o acordo e a caixa da agência percebeu, inclusive comentando que a corzinha do idoso não estava muito saudável para alguém supostamente vivo. Como moramos no Brasil, uma situação que poderia estar em um filme pesadão de terror logo deu margem a memes e piadas que envolvem outros cadáveres como Olavo de Carvalho e o goleiro Cássio. Não vou ser moralista, admito que também ri de alguns, apesar de ter a consciência de ser errado. Já estou no aguardo da punição divina, Deus. Eu sei que mereço. Mas falando sério, porque o caso é sério mesmo. Diferente do Playboy da Porsche,
Érica foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Na sequência, foi indiciada por furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. A advogada alega que a cliente estava em estado de negação. Se eu fizesse a defesa, ainda diria que o atendimento demorou tanto que o tio Paulo até morreu por esperar. A família comenta que Érica tem problemas psiquiátricos e ainda confirma que o empréstimo teria sido pedido pelo próprio tio Paulo dias antes de morrer. A ideia era reformar o local em que ele morava, que estava em estado deplorável. Até o ex-marido da mulher, um pedreiro, foi consultado sobre um orçamento para adequar o local para as necessidades do idoso. Agora uma pergunta: se a mulher está presa preventivamente para não contaminar as investigações sobre a família, essas declarações de filhos, ex e parentes em geral já não seriam suficientes para permitir que ela pelo menos respondesse em liberdade? Além disso, a história da mulher é bem diferente da do playboy da Porsche. Mãe de 6 com apenas 42 anos, ela tem 2 filhos bacharéis em direito. Personagem que parece ter saído do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, Érica é protagonista de mais uma daquelas histórias em que alguma mulher assume os cuidados de um parente doente, porque é quase sempre uma mulher mesmo. Situação que obriga a pessoa a abandonar tudo: trabalho, vida amorosa, amigos, os filhos, cuidado pessoal, estudo, libido, para ser cuidadora em tempo integral de um enfermo. Tudo isso sem receber R$1 e ainda ser prejudicada quando a partilha acontecer. Uma situação tão degradante e abusiva que tem características até de uma tortura indireta, porque sempre recai em uma pessoa só da família. O resto quer que se f***. Se eu mesmo fosse o tio Paulo, teria até incentivado minha sobrinha a circular comigo por aí no objetivo de conseguir todos os empréstimos possíveis. Afinal, o verdadeiro crime aqui, para mim, nem é esse. É que liberariam sim o empréstimo de 17 mil e obrigariam o tio Paulo a pagar mais que o dobro em juros. Esse abuso, inclusive, não choca ninguém, muito menos o liberal fã de banco. O caso, ao invés de gerar indignação seletiva, poderia fortalecer o momento para discutir remuneração e benefícios sociais para cuidadoras familiares que exercem sim uma atividade profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana. O governo Lula lançou no ano passado a Política Nacional de Cuidados, cuja sigla PNC não é muito bem pensada, mas o que vale é a intenção. A ideia é reconhecer essa parcela invisível da sociedade que dedica a vida a crianças e adolescentes deficientes e aos idosos. Iniciar a definição de uma política para isso é urgente, principalmente porque gera a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Não, cuidar de um parente que amamos não pode ser encarado como obrigação. A verdade é que quase sempre é um fardo, que ao menos seja remunerado para que outras pessoas desesperadas não precisem recorrer ao método tio Paulo. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estão presentes também no TikTok, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que não tem relação nenhuma o caso do playboy da Porsche com o caso do tio Paulo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.